Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, a Páscoa. E antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. A Páscoa. O verso áureo, quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Êxodo 12, versos 26 e 27. A Páscoa é uma festa profética que foi estabelecida por Deus na saída do povo de Israel do Egito. E essa festa profética se cumpriu na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A 10ª e a última praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte. Não apenas a vida de um indivíduo, mas a prosperidade de famílias e de toda a nação estava em jogo. O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. A atitude dele em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também o da sua nação. Como nos sentimos e o que fazemos quando a gravidade das circunstâncias pesa sobre nós e precisamos escolher o próximo passo e a direção a seguir? Essa é uma escolha que pode afetar a vida de muitos outros além de nós mesmos. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria, entendimento e poder para fazer o que é certo. O problema, no entanto, é que em nosso coração teimoso, nem sempre desejamos fazer o que é certo. Sabemos o que é correto, mas nos recusamos a fazê-lo. No relato do Êxodo, a recusa de um homem em se submeter a Deus, mesmo diante de evidências, trouxe tragédia para muitos outros. Queridos, nós como pais, você pai, você mãe, nós temos a responsabilidade de salvar os nossos filhos. A história desta semana, a história da Páscoa, mostra que Deus nos revestiu de responsabilidade. Deus nos deu autoridade de salvar os nossos filhos. A Páscoa é a prova disso. Os pais que colocaram o sangue na porta protegeram seus filhos. Eles precisavam fazer isso. Os pais deveriam escolher o cordeiro, os pais deveriam sacrificá-lo e colocar o sangue na porta. Trariam então salvação para a família. Veja só a responsabilidade que Deus colocou sobre você pai, sobre você mãe. Queridos, nós queremos salvar nossas famílias. Deus nos incumbiu desta tarefa, levá-los para o céu. Aleluia! Na parte de domingo, mais uma praga. Amós declarou que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Por meio de Moisés, Deus revelou a Faraó aquilo que aconteceria na sequência. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 11. Que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Leia comigo o capítulo 11 de Êxodo. Aqui diz: E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Deus já falou para Moisés aquilo que Faraó decidiria fazer. Deus conhece as nossas decisões antes de tomarmos as decisões, mas Deus não interfere nas decisões. Deus respeita a liberdade de escolha que Ele deu a cada um. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro.
E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus mostra que há diferença sim, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Existe diferença entre aqueles que clamam pelo sangue de Jesus e aqueles que desprezam a graça divina. Existe diferença. Deus responde aos clamores dos seus filhos. E aqui diz o verso 9, o Senhor disse a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Deus endureceu o coração de Faraó no sentido de que Deus confirmou as decisões e as rejeições de Faraó. Deus simplesmente aceitou a teimosia do Faraó. Nesse sentido é que Deus endureceu o coração do Faraó. Deus deu aos egípcios 3 dias de escuridão. Eles tiveram tempo suficiente para meditar em todas as decisões que estavam sendo feitas, para refletirem sobre os eventos recentes e compreenderem o seu significado. Ele também ofereceu uma última advertência explícita, dando a eles uma derradeira chance de fazer o que era certo. Tudo o que Deus fez antes se cumpriu. Obviamente, esta advertência de que os primogênitos seriam mortos, ela se cumpriria também. E por que não entenderam o recado, a advertência de Deus? No entanto, Êxodo capítulo 11, verso 8, relata que, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Mas, por que Moisés ficou enfurecido? Provavelmente porque sabia que a tragédia da 10ª praga atingiria muitos inocentes, tudo por causa da teimosia do Faraó. Assim como o povo sofreu pela teimosia de Faraó, muitos filhos sofrem pela teimosia dos seus pais. A negligência dos pais em cuidar dos filhos, a negligência dos pais em dirigir os cultos da família, os cultos da manhã, os cultos da noite, ensinando as histórias da Bíblia para os seus filhos, intercedendo pelos seus filhos. A negligência dos pais resultará em perdição para os filhos. É assim que funciona. Além disso, o número 10 possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando plenitude. Por exemplo, os 10 mandamentos são uma revelação completa da lei moral de Deus. De forma semelhante, as 10 pragas do Egito representam a manifestação plena da justiça e retribuição de Deus. O Senhor é o juiz supremo e ele se opõe ao orgulho, ele se opõe à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Deus está ao lado dos que sofrem, daqueles que enfrentam abusos e maus tratos e dos perseguidos. Deus aplicará a justiça, o que na verdade é uma das expressões do seu amor. Nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira possível. Este é o ideal de Deus. Está em Miqueias 6:8. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus está pedindo de mim e de você. Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Se não temos o equilíbrio perfeito, preferir o lado da misericórdia seria um erro? Meu querido irmão, minha querida irmã,
O ideal é não fazer decisão errada. Mas, se tivermos que errar, poderemos errar pela misericórdia e não pela dureza do nosso coração. Quando nós erramos pela misericórdia, Deus usa de misericórdia também, porque Deus é o Pai das misericórdias e as misericórdias de Deus são novas cada manhã. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a Páscoa. Vamos ler Êxodo capítulo 12 e o verso 1 até o verso 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No dia 10 era escolhido o cordeiro. O cordeiro deveria ser morto no dia 14. E assim também foi no caso de Jesus, porque isso aqui é uma profecia sobre o Cordeiro de Deus. A decisão para tirar a vida do Filho de Deus foi tomada na quarta-feira. Ele foi morto na sexta-feira, mas já no dia 10 do primeiro mês, eles decidiram tirar a vida do Filho de Deus. Aqui diz o capítulo 12 de Êxodo, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro deveria ser morto no dia 14 à tarde. E tomarão o sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer a Páscoa, então, no entardecer do dia 14, já prontos para a saída, já com o cajado na mão, com os calçados nos pés, porque esta seria a Páscoa da libertação do povo de Deus do Egito. A Páscoa nossa é Jesus Cristo que morreu por nós, para nos libertar do Egito do pecado, para nos libertar do domínio de Satanás exercido através do pecado. Cristo nos liberta. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Páscoa significa passar por cima, pass over. O anjo destruidor passou por cima das casas que tinham o sangue, porque o sangue, representando o sangue de Jesus Cristo, trouxe salvação para a casa assinalada com o sangue de Jesus. Assim também, o sangue de Jesus na sua vida, meu irmão, o sangue de Jesus na sua família. Quando o culto da manhã é feito em adoração a Deus, quando o culto da noite é feito, quando você coloca os seus filhos nas suas preces, nas suas intercessões, quando você consagra sua família para Deus, você está colocando o sangue de Jesus Cristo na verga da sua porta. Eles serão protegidos. Queridos, é responsabilidade nossa como pais a salvação dos nossos filhos. E o verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas,
porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Eles deveriam tirar o fermento das suas casas, das suas tendas. Não deveriam comer pão levedado durante 7 dias. Os 7 dias da festa dos pães asmos começava então no dia 14 com a Páscoa e se estendia por 7 dias. Queridos, durante esses 7 dias eles não poderiam ter fermento dentro de casa e nem mesmo comer pão fermentado. Verso 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. No primeiro dia da festa, que era o dia 15, era santa convocação. Era um sábado cerimonial. E no último dia da festa, também no dia 21, era santa convocação. Era outro sábado cerimonial. Existiam 7 sábados cerimoniais. 7 sábados da lei cerimonial, que não podem ser confundidos com o sábado da lei de Deus, dos 10 mandamentos. O sábado cerimonial era estabelecido por data mensal, diferente do sábado bíblico dos 10 mandamentos, que é estabelecido não por data mensal, mas é o 7º dia de cada semana. Ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Queridos, aqui está a instituição da Páscoa bíblica. A Páscoa foi comemorada pela primeira vez naquele dia 14 do primeiro mês do calendário judeu. Queridos, a Páscoa comemora a libertação de Israel do Egito. Seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, ou seja, como fazer os preparativos para a fuga, especialmente para cuidar dos idosos, das mães com crianças pequenas, dos animais, entre outros. No entanto, a instrução de Deus foi surpreendente. Deus tomou tempo para ensinar a celebrar a Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar o Senhor, que iria redimi-los. Todo o resto aconteceria no devido tempo. Cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Todos precisavam comer sua porção e se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveriam partilhar a refeição com outra família. Lemos agora o capítulo 12, verso 13 e 14. Aqui diz: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. O que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava? Deus traria salvação. Deus não permite o seu povo comprado pelo sangue de Jesus, não permite que eles sejam destruídos. A salvação está no sangue do Cordeiro. O Êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus para a geração presente. Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada pessoa. Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13, explica o significado da Páscoa, o juízo divino da destruição. O anjo destruidor passaria por cima e haveria proteção para as famílias cujo sangue do cordeiro estivesse na porta. As casas cujos batentes das portas foram marcados com o sangue do cordeiro estavam protegidas.
Os pais providenciaram a salvação dos seus filhos. A celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e de graça, que ele realizou em favor do seu povo. Por que é tão importante recordar o bem que Deus fez por você no passado e confiar que ele continuará a fazer o bem no futuro? A história da Páscoa era uma lembrança da história do povo de Israel no Egito, da forma como Deus os libertou, e a história da Páscoa também era uma profecia, apontando para o futuro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, nós como pais estamos incumbidos por Deus, responsáveis por Deus, para ensinar os nossos filhos os atos grandiosos e miraculosos que Deus operou no passado e também da salvação provida por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nós deveremos implantar na mente dos nossos filhos, fazê-los memorizar a história do Evangelho. A salvação em Cristo Jesus é responsabilidade minha como pai, é responsabilidade sua trazer Deus para dentro da nossa casa e consagrar os nossos filhos ao Senhor. Aleluia! Na parte de terça-feira, Peshá, esta é a expressão hebraica para Páscoa. Abra sua Bíblia, vamos ler então Êxodo capítulo 12, verso 21 até o verso 23. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas das suas casas. Dessa forma, demonstravam fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que não estavam sob a proteção do sangue. Que expressão poderosa do Evangelho! O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O sangue do animal tinha papel crucial, simbolizava a proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. O Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois a Páscoa apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à terra prometida, mas também para o sacrifício de Jesus pelos pecados e para os seus méritos aplicados aos que são cobertos por seu sangue. Séculos depois, fazendo referência à Páscoa, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. O fermento era utilizado na preparação de diferentes tipos de massa. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia na preparação do pão sem fermento. Na véspera da saída dos israelitas do Egito, o fermento também precisava ser removido das casas. Nesse contexto específico, o fermento simbolizava o pecado. Portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. O pão sem fermento simboliza o Messias, sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a vida por você e por mim. Os ramos de hisopo, que deveriam ser molhados no sangue, e com este ramo de hisopo,
o sangue deveria ser aplicado nas portas, simbolizavam a graça purificadora de Deus. Em resumo, toda a celebração da Páscoa revela a obra redentiva de Jesus. Não bastava matar o cordeiro, tinha que colocar o sangue do cordeiro na porta. Queridos, não basta Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Você tem que se apropriar do sangue de Jesus derramado no Calvário. Você precisa se apropriar desse sangue, você precisa aplicá-lo na sua vida, na sua família, para a salvação sua e a dos seus filhos. Foi necessário o sangue de Jesus, sim, para fazer expiação pelos nossos pecados. O que esse fato nos ensina sobre a gravidade do pecado? O pecado é sinônimo de Satanás e resultará em morte eterna. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar dos nossos pecados, conforme diz 1 João capítulo 1, verso 7, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lançando mão do sangue de Jesus Cristo, aplicando na nossa vida e sobre os nossos filhos, estaremos cobertos pela graça divina. Aleluia! Na parte de quarta-feira, passando a tocha. Passar a tocha é contar a história, recontar a história, dos pais aos filhos, dos filhos aos netos. O salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e o seu cuidado amoroso. Os pais contando para os filhos, conforme diz Salmos 145, verso 4. As famílias devem dialogar sobre Deus, seus feitos maravilhosos, seus ensinos, para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. E Deus reservou um tempo especial, cada dia, o culto da manhã e o culto da noite, em que a família deve louvar a Deus e os pais devem contar aos filhos as histórias da Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, vamos ver os versos 24 a 28. Aqui diz: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenou a Moisés, e a Arão assim fizeram. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deveriam contar a história do Êxodo aos seus filhos. Nós também, hoje, deveríamos continuar contando a história do Êxodo aos nossos filhos, porque o mesmo Deus que salvou Israel da escravidão egípcia é o mesmo Deus que nos salva do pecado, que nos purifica do pecado. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Ao celebrar a festa, os israelitas deveriam se conectar com seus antepassados de modo que a história fosse revivida. Um pai poderia dizer à sua família: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. É notável que os israelitas estavam no Egito quando foram orientados a celebrar a libertação do Egito. Essa celebração foi um ato de fé, porque eles celebraram a libertação antes da libertação acontecer. Foi um ato de fé. Você precisa louvar a Deus pela salvação antes de sentir a salvação. Louvar a Deus pela cura antes de sentir a cura. Ao receber as instruções, o povo se inclinou e adorou seu Redentor. Depois seguiu as instruções da Páscoa. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8, os israelitas são lembrados de que deveriam contar a história do Êxodo de uma forma que as novas gerações a internalizassem como se fosse a jornada deles. Veja o tom coletivo da narrativa e a ênfase na experiência presente. Meu pai
foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram. Clamamos ao Senhor e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, que mana leite e mel. Deuteronômio 26, versos 5 a 9. Ao relembrar e contar aos filhos a história da Páscoa ou qualquer evento importante da história sagrada, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. Meu querido irmão, quanto mais recordarmos os feitos, grandes feitos de Deus, quanto mais contarmos para os nossos filhos sobre como Deus salvou o seu povo no passado e como Deus está salvando hoje todo aquele que crê no sangue de Jesus Cristo, isso fortalece a nossa fé e fortalece a fé dos nossos filhos. Isso é passar a tocha. Nós recebemos a tocha do Evangelho da salvação dos nossos pais e deveremos passar a tocha da salvação aos nossos filhos, de pais para os filhos, dos filhos para os netos. E assim nós vamos salvando a nossa família, a nossa descendência. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o juízo divino. Queridos, a morte dos primogênitos não precisava ter acontecido no Egito. Se Faraó se humilhasse diante de Deus, ele teria trazido salvação para o seu próprio filho primogênito e também para todos os primogênitos do Egito. Precisamos lembrar que muitas casas egípcias celebraram a Páscoa. Alguns pais egípcios acreditaram no Deus de Israel e também sacrificaram a Páscoa, também colocaram o sangue na porta e seus filhos foram protegidos. Por isso, muitas famílias egípcias saíram do Egito juntamente com o povo de Israel. Deus feriu todos os primogênitos no Egito porque ele se concentrou nos primogênitos. Êxodo capítulo 12, verso 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Em todas as casas egípcias existia pranto, clamor e gritos e desespero, porque existia um morto em cada casa egípcia. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Esta foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. Mas um pecado leva a outro pecado. A resistência, a rejeição de Deus, já desde a primeira praga, foi endurecendo o coração do Faraó, ao ponto de cauterizar a consciência do Faraó. Mesmo quando Deus, através de Moisés, falou que o filho primogênito dele seria morto, mesmo assim ele endureceu o coração. Queridos, um pecado vai nos endurecendo para que pratiquemos outros pecados. É assim que o pecado contra o Espírito Santo acontece. Quando nós vivemos na prática de pecados conhecidos, voluntários e conscientes, nós vamos nos tornando endurecidos, tendo a consciência insensível, cauterizada pelo fogo do pecado contínuo. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo. Como as pragas anteriores já haviam demonstrado, os ídolos eram incapazes de salvar o povo.
Sua inutilidade ficou mais evidente com a 10ª praga, que trouxe as consequências mais graves para os egípcios. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. O rei e seus oficiais, com o rosto pálido e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. O faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação. E o seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Ou seja, essa era uma crença falsa, mas existia essa crença no Egito, de que Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Mas Ísis é simplesmente uma representação de Satanás. Heket, a deusa que assistia as mulheres no parto, e Min, um deus da reprodução. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus. Só Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, só Ele é Deus. Tudo o mais é simplesmente representação falsa de Satanás, que quer ser adorado como Deus. De acordo com Êxodo capítulo 1, o faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. Agora, a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito. Isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que semeamos. Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações erradas. Nossas famílias sofrem com as nossas decisões erradas. Outras pessoas, mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Você, como cabeça do lar, você pai, você mãe, nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Recai sobre você e sobre mim a salvação dos nossos filhos. A Páscoa é comemorada hoje ainda na festa da Ceia do Senhor. Jesus instituiu a Ceia do Senhor, transformando a Páscoa bíblica e a festa dos pães asmos na festa da Ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, lavando os pés uns dos outros, e depois nos assentando e comendo do pão e bebendo do suco da vide, o pão representando o corpo de Jesus, e o suco da vide, sem fermentação, sem ser alcoólico, representando o sangue de Jesus, nós, ao celebrarmos a ceia do Senhor, estamos lembrando da libertação que Deus trouxe ao seu povo de Israel lá no Egito, mas estamos também lembrando da libertação do pecado que Jesus nos trouxe pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Queridos, Jesus disse que nós deveremos celebrar a ceia até aquele dia, quando Ele conosco novamente vai celebrar a ceia. Jesus Cristo prometeu aos discípulos que Ele vai celebrar a ceia com eles, com você e comigo, na casa do nosso Pai. A ceia do Senhor é a celebração da Páscoa juntamente com os pães asmos. Aquele que rejeita e recusa participar da ceia do Senhor está rejeitando a salvação em Jesus. Porque quando Pedro disse para Jesus, nunca me lavarás os pés, Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Queridos, a opção que Jesus Cristo nos deixou é a de salvação, é a do perdão. Ao participarmos da ceia, comendo do pão e bebendo do suco da vide, estamos dizendo que cremos em Jesus como nosso Salvador. É Ele e somente Ele que pode nos dar o perdão. A Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Jesus realizaria libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação.
O apóstolo Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nos batentes da porta. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração, seu e meu. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós, individualmente. Devemos nos apropriar dos benefícios do sacrifício expiatório de Jesus. Meu querido irmão, até hoje, as famílias judaicas celebram a Páscoa. No entanto, rejeitaram o Messias. Celebrando anualmente a Páscoa, quando chegou a verdadeira Páscoa, que foi Jesus Cristo morrendo na cruz, o povo judeu rejeitou o Messias. Eles continuam praticando a Páscoa sem sentido, porque a Páscoa não tem nenhum sentido se Jesus Cristo não é o nosso Salvador, se não abraçarmos Jesus como Salvador. No dilúvio e na Páscoa foi demonstrado que a decisão dos pais foi válida para os filhos. Os pais que decidiram não entrar na arca de Noé para se protegerem do dilúvio. Os pais que impediram que os filhos e as crianças também entrassem. Eles morreram, pais e filhos morreram todos no dilúvio. Isso mostra que a decisão dos pais torna-se válida para os filhos. Que responsabilidade tremenda Deus colocou sobre você, pai, sobre você, mãe. Da mesma forma, hoje, a decisão sua de abraçar a Jesus como Salvador, de consagrar o seu lar a Jesus Cristo, de implantar no seu lar o culto da manhã e o culto da noite, a decisão sua de falar como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que recai sobre o pai e a mãe, porque nós fomos investidos de autoridade por Deus para salvar a nossa família, para interceder pela nossa família, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os pais, salvos em Jesus Cristo, vão trazer salvação para os seus filhos. Durante a Páscoa no Egito, era responsabilidade do pai matar o cordeiro e colocar o sangue do cordeiro na verga da porta. Meu querido irmão, é responsabilidade sua e minha como pais salvar os nossos filhos. Enquanto os filhos dependem de nós, enquanto os filhos vivem na nossa casa, a decisão de salvar a família recai sobre nós, os pais. Quando os filhos saem de casa, quando os filhos se casam, então a responsabilidade não é mais nossa. Mas, enquanto eles estiverem vivendo conosco, nós deveremos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja a sua decisão, meu querido pai, minha querida mãe, que esta seja a sua decisão e que o Espírito Santo o revista de poder e autoridade para agir em nome de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus salve a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo maravilhoso, pelos símbolos sagrados da Páscoa, da ceia do Senhor, que em nome de Jesus, nós como pais, implantemos no nosso lar o culto da manhã, o culto da noite, como sacerdotes do lar, e que o Senhor salve os nossos filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a nossa decisão. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.